Oi mundo, bem-vindos a mais um vídeo, você está no Caverna Dev e eu sou o André. E hoje a gente continua a nossa playlist Python Iniciante, que já tem aí bem uns 20 vídeos, se eu não me engano. Inclusive, esse é o tema principal aqui do Caverna Dev, nós falamos muito de Python, além de outros temas, quando também dá na telha deste que vos fala. E o tema do vídeo de hoje é funções em Python, algo muito importante e que nós já usamos bastante aqui ao longo da playlist. Nós já usamos diversas funções built-in, como por exemplo a print, a type, a isInstance, todas essas coisas são funções que já estão disponíveis já no momento da instalação da linguagem. Além disso, ao longo da nossa caminhada aqui juntos, nós também já usamos muitos métodos que, na prática, a grosso modo, são funções associadas a um objeto. Inclusive, nós vamos finalmente fazer uma distinção um pouco mais formal, então fica aí até o final do vídeo para você entender bem essa distinção que o Python faz entre função e método dentro da linguagem. Produção, roda a vinheta e bora pro vídeo de hoje. Bora lá então? Conceitualmente, funções dentro de uma linguagem de programação é algo parecido com o que a gente viu em matemática, funções matemáticas. Ou seja, você tem uma estrutura que recebe alguns inputs, produz um cálculo, realiza algum tipo de cálculo, de lógica e devolve um output, ele entrega um resultado. Basicamente isso é uma função matemática. Funções matemáticas também podem receber uma quantidade indeterminada de argumentos. Você tem funções de uma variável, de duas variáveis, de três variáveis, enfim, de N variáveis. E isso também é outra semelhança com funções aqui no Python. Já em programação, de forma geral, o termo função se refere a um bloco de comandos que define uma lógica que pode ser reutilizada, pode ser invocada a qualquer momento. Então você encapsula uma determinada quantidade de lógica que você constrói para que, em vez de sempre que eles precisarem de executar aquela lógica terem que efetivamente programar as mesmas linhas, eles simplesmente possam invocar a sua função, passando ou não parâmetros, porque a sua função pode ou não receber alguns parâmetros, e de acordo com esses parâmetros, a lógica definida dentro da sua função é executada. Vamos logo para a prática aqui, para a gente entender como que no Python a gente pode declarar, ou seja, definir uma função, e como que nós podemos chamá-la dentro do nosso código então. Aqui na linha 21 eu começo fazendo exatamente isso, eu defino uma função bem básica, e eu chamo ela de função sem parâmetros, porque eu quero passar com você aqui cada uma das possibilidades de como você pode parametrizar a sua função ou não. O caso inicial aqui é uma função que não é parametrizável, ela não aceita que o usuário passe para ela nenhum parâmetro, ela simplesmente executa uma lógica pré-definida todas as vezes que ela é chamada exatamente daquela forma. E como que a gente define então uma função em Python? É sempre com essa palavra-chave def. Após def vem o nome da sua função e após o nome da sua função você abre parênteses, coloca dentro dos parênteses a quantidade de parâmetros que você deseja que a sua função tenha, aceite. No nosso caso aqui, por enquanto, é nenhum, 0 parâmetros e fecha o parênteses. Depois que você fechou o parênteses, 2 pontos e aí na linha de baixo começa então a definição da lógica que você quer encapsular dentro da sua função. No nosso caso aqui, a lógica é muito simples, é apenas um loop for que vai percorrer um range de -5 a 5 e printar cada um dos elementos desse range. E como que a gente chama então essa função uma vez que ela está definida? A qualquer momento, dentro do meu programa, depois que eu definir essa função, se eu precisar de executar a lógica dela, basta simplesmente chamá-la pelo seu nome, abrindo e fechando parênteses. Repare que aqui eu estou abrindo e fechando parênteses sem passar nenhum parâmetro, porque a minha função foi declarada assim, ela não aceita nenhum parâmetro. Então a gente vai executar esse código aqui e ver o que ele produz como resultado. Beleza, tá aqui. A linha 21 definiu a nossa função, de 21 a 23 que definiu a nossa função, e a linha 25 invocou, chamou essa função. E o resultado dessa chamada é imprimir na tela de -5 a 4. Lembre-se que a função range, por sua vez, ela define uma sequência de números que varia desde o menor, o primeiro parâmetro, inclusive o primeiro parâmetro, até o maior, mas não incluindo esse maior, sempre 1 a menos, ok? Então por isso que a gente vai aqui de -5 até 4. Mas vamos lá, o que eu queria comentar aqui? Primeira coisa, com relação à nomenclatura de funções. O Python aceita que você dê qualquer nome para sua função. Você poderia, por exemplo, chamar essa função aqui na linha 21 de A, de B, de abacaxi. Você escolhe, você é o programador, você dá o nome que quiser. Agora pense o seguinte, se você dá um nome que não faz nenhum sentido, tipo A, você posteriormente vai usar essa função A diversas vezes dentro do seu código, certo? Daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, quando você ou alguma outra pessoa tiver que dar manutenção nesse código e a todo momento ele vê uma tal de uma função A sendo chamada, isso não é muito comum.
comunicativo. A pessoa bate o olho nisso e fala, cara, o que é A? E faz o quê? Então é muito recomendável que ao declarar, ao definir as suas funções, você use nomes que façam sentido, que meio que entregam, né, para quem está lendo, para você mesmo depois, no futuro, qual é o objetivo daquela função, o que essa função produz. Suponha que fosse, por exemplo, uma função para calcular a fórmula de Bhaskara. Bom, então não chame essa função de abobrinha, chame ela de calcula a fórmula de Bhaskara. Faz muito mais sentido e futuramente você ou qualquer outra pessoa que estiver lendo esse código, tiver que dar manutenção nesse código, vai entender isso com muito mais facilidade. O segundo ponto que eu queria comentar aqui é a questão, novamente, da indentação no Python. Python é uma linguagem que indentação importa e importa muito, ela faz parte da sintaxe. Então, assim como a gente viu lá com o loop for, assim como a gente viu com if, com while, depois que você define a sua função, para colocar as instruções dentro da sua função, você tem que indentar, como a gente já viu anteriormente aí com outras estruturas. A terceira coisa é, os tipos de instrução que vão estar aqui dentro da sua função são quaisquer, não está limitado a nada, você pode declarar qualquer coisa que você normalmente declararia, pode ser um loop while, pode ser um loop for, pode ser criar uma variável, pode ser fazer o que for, pode ser inclusive chamar outras funções, que é exatamente o que eu faço aqui. Range é uma função built-in, não é uma função que eu criei, mas poderia ser uma função que eu tivesse criado aqui e agora eu iria consumi-la dentro de outra função que eu também criei. Então isso é irrelevante, ok? As instruções que estão dentro da sua função Python podem ser quaisquer instruções que o Python suporta. Muito bem, observações feitas, vamos comentar esse exemplo e partir para o próximo. Agora eu quero te mostrar outra função aqui que eu declaro na linha 28. E agora essa função contém parâmetros. Eu declaro aqui uma função com parâmetros e essa função de fato recebe dois parâmetros. Um é o parâmetro mínimo e o outro é o máximo. Os nomes dos parâmetros, novamente, podem ser quaisquer coisa, poderia ser A e B, mas, de novo, faz sentido que você use nomes que entreguem qual que é o objetivo desse parâmetro aqui, certo? No nosso caso aqui, um tanto quanto mais preocupado com a didática do que com o mundo real, novamente, a gente só vai imprimir um range entre esse mínimo e esse máximo. É por isso que eu dei esses nomes. Repare então que quando eu, dentro da minha função, quando eu falo mínimo, eu estou me referindo ao que foi passado aqui para o parâmetro como o mínimo. E máximo, a mesma coisa. E a gente vai ver que tem duas formas de fazer essa parametrização. Eu vou comentar aqui a linha 35 e 36 por enquanto, e a gente vai rodar a função apenas aqui na linha 33. Deixa eu dar o play. E está aqui o resultado. Quando eu chamo minha função com parâmetros passando 0 e 10, é isso que o Python vai usar como mínimo e máximo e, portanto, ele imprime na tela para mim aqui o range de 0 até 9. Primeira observação que eu tenho que fazer aqui. Sempre que a gente está falando da função em si, o mínimo e o máximo, que são os parâmetros que estão declarados lá na função, na definição da função, a isso nós damos o nome de parâmetro, como eu tenho dito aqui até o momento. No entanto, quando a gente chama uma função, e como que a gente chama a função? Usando o nome dela, abre parênteses e coloca, dentro desses parênteses, então, o que? Os parâmetros? Não, aqui o nome correto, o nome certinho é argumento, tá? Então, quando a gente está falando da definição da função, a gente está falando de parâmetro, mas quando a gente está falando da chamada da função, o que a gente passa, na chamada, a gente dá isso o nome de argumento. Agora é o seguinte, cara, não vai tentar ser a polícia aí da nomenclatura. No dia a dia isso não faz a menor diferença, ninguém está preocupado em ficar falando certo parâmetro ou argumento. Só estou te passando aqui qual é a letra, da lei, mas, cara, não importa, você vai me ver usando aí de forma indistinta parâmetro e argumento, querendo me referir à mesma coisa. Mas saiba que existe essa diferença aí a rigor. Além disso, a outra coisa que eu gostaria de falar aqui com você é que a forma como nós passamos esses argumentos aqui na linha 33, nós chamamos isso no Python de argumentos posicionais. Por quê? Ora, a minha função já define que o primeiro argumento que vai ser passado para ela é um argumento que ela chama como parâmetro de mínimo e o segundo de máximo. Se eu simplesmente falo 0 e 10, eu quero usar o que a função já define na ordem, nas posições em que ela mesmo determinou, em sua definição, e eu não me importo, o 0 para mim vai ser o mínimo, o 10 para mim vai ser o máximo. No entanto, eu posso preferir invocar minha função como eu estou fazendo aqui na linha 36, usando exatamente os nomes que foram usados lá no parâmetro, na definição da função. Quando as funções são chamadas assim, então, como aqui na linha 36, usando nomes, nós dizemos que isso é
passagem de parâmetros por keywords, ou que os argumentos são nominais. E dessa forma, a ordem com que eles aparecem aqui não é relevante. O que é relevante é o nome deles. Você vê, por exemplo, que aqui na linha 28, quando eu defini a função, o primeiro parâmetro era o mínimo e o segundo era o máximo. No entanto, aqui, quando eu chamo ela usando keywords, o primeiro é o máximo e o segundo é o mínimo. Não importa. O Python entende que máximo é máximo, mínimo é mínimo. Então, mantenha isso em mente. Se você não usa o nome que foi declarado lá como parâmetro na hora da passagem do seu argumento, você está usando argumentos posicionais e você tem que respeitar a ordem com que eles foram declarados lá na definição da função. Mas se você usa keyword, pouco importa, você pode colocar a ordem que você quiser, desde que você nomeie todos eles. Vamos executar aqui a linha 35 e 36 para você ver que o resultado também é exatamente o mesmo. Perceba aí que não faz diferença se você usa keyword ou posicional, a lógica vai ser executada da mesma forma. Comentando essa parte, comentando o próximo caso, eu quero te mostrar agora que os argumentos na definição da função, aliás, argumentos não, né? Parâmetros na definição da função podem ser definidos com um valor default, um valor padrão. Isso é, se alguém posteriormente chamar essa função no código e não passar nenhum argumento, a definição da função já disse o que tem que ser o default. Se nada foi informado, ela usa aquilo como default, beleza? Então vamos olhar aqui a linha 38, é exatamente, de novo, a mesma lógica, a impressão de um range entre um mínimo e um máximo, mas agora eu digo que o mínimo por default é 0 e o máximo por default é 10. Então, quem quer que chame essa função, se não passar nada, é isso que a função vai usar, assim como a gente vê aqui ali na linha 43. Vou executar o código aqui. A gente tem o mesmo resultado que anteriormente, quando nós explicitamente passamos o mínimo como 0 e o máximo como 10. No entanto, se eu resolvo chamar essa função com valores diferentes, como é o caso aqui na linha 46, veja que agora eu quero falar que o mínimo é 5 e o máximo é 15. Se eu executar agora esse código, a gente vê que o que é imprimido na tela para a gente é de 5 a 14. Seguindo em frente aqui, eu também quero te mostrar que você pode fazer um mix das duas coisas. Você pode ter dentro da sua função, da definição da sua função, parâmetros com valores default e parâmetros sem valores default. Então aqui na linha 49 eu tenho uma função com dois parâmetros. Um é o x, que não tem nenhum valor default, então necessariamente eu tenho que passar isso, porque se eu não passar pelo menos um parâmetro, seja ele posicional, né, sem nenhum nome, ou informando x igual a alguma coisa, se eu não fizer isso, vai dar um erro. O Python vai lançar uma exceção, porque ele espera que pelo menos um seja informado. Mas se eu não quiser informar um segundo parâmetro, eu não preciso, porque a minha função já define que este segundo parâmetro, o parâmetro y, tem como default o valor 10. No caso aqui eu mudei a lógica um pouquinho, o que a gente faz agora é calcular a potência de x elevado a y. E eu faço isso através da função built-in POW, né, que é a power, que vai elevar o primeiro parâmetro ao valor do segundo parâmetro, beleza? Vamos executar primeiro aqui só a linha 53. E a gente vê que o resultado é 1024, porque de fato 2, que aqui é o x, perceba que eu estou passando só 1 e estou fazendo isso via posicional, porque eu não disse que x é igual a 2 aqui, então o Python já entende que, obviamente, esse aqui é o cara que é o posicional, visto que eu já tenho um default, então esse 2 certamente é o x, então 2 elevado a 10, de fato é 1024, faz as contas aí, você vai ver que é isso mesmo. E se eu executo aqui a linha 55 dizendo que y é igual a 2 e x é igual a 10, então eu quero elevar x, 10, a 2, portanto o resultado é 100, também como esperado. Então veja que eu posso chamar essa função passando só o meu x de forma posicional, ou eu poderia passar esse x igual a 2 aqui, ou eu posso fazer como eu fiz aqui embaixo, nomeando tanto x quanto y, não importa. Agora é o seguinte, todos os exemplos que nós vimos até este ponto do vídeo aqui, eles não retornaram nenhum valor. A nossa função produziu algum resultado, o resultado que ela produz é sempre imprimir alguma coisa na tela, mas explicitamente a nossa função não retornou nada. Ela retornou sim, mas a gente já chega nesse ponto agorinha mesmo. No entanto, você pode fazer uma função, construir uma função que explicitamente retorne algum valor. Eu faço isso aqui na linha 59 a 61. Eu estou criando uma nova função, chamo ela de calcula potência, ela recebe dois argumentos, nenhum dos dois tem valor default definido, e dentro dela o que eu faço é, primeiro eu crio uma variável chamada potência xy, que vai armazenar o retorno da função POW xy. Então, na linha seguinte, eu retorno através da palavra reservada return, que está armazenado na potência xy. Isso é muito bom, muito importante, porque agora isso me permite, sempre que eu chamar calcula potência, eu posso atribuir isso a uma variável. E é isso que eu estou fazendo aqui na linha 63. Veja que na linha 63 eu estou chamando calcula potência e o que ela retornar é o que vai ser armazenado aqui na linha 63. Vamos executar esse código aqui e ver o que está acontecendo.
Não dá para ver o que está acontecendo porque eu não imprimi, certo? Mas se eu colocar um print potência 210 e mandar rodar de novo, a gente vê que de fato, quando potência 210 assume o valor retornado por calcula potência com x sendo 2 e y sendo 10, de fato é 1024, era o que esperava. Funcionou. Mas espera aí, eu disse agora atrás aqui que essas funções aqui estão de fato retornando alguma coisa, só não é explícito. Isso é porque no Python, sempre que você faz uma função, implicitamente a última linha dela é um return none, ou seja, return null, retorna nada, ok? Então se a sua função explicitamente não devolve alguma coisa, não cria uma instrução return, o Python automaticamente adiciona um return none, que é exatamente isso aqui, olha. Vamos voltar aqui na nossa linha 49. Vamos também descomentar a linha 53 e vamos criar uma variável chamada a que recebe o que quer que essa função retorne. Veja que o PyCharm já está até reclamando aqui, dizendo que a função func com e sem defaults não retorna nada, né? É isso que está aqui nessa mensagem de erro. Não retorna nada. No entanto, se eu continuar aqui na minha empreitada e mandar printar o valor de a, deixa eu comentar aqui para baixo também para a gente não se embolar. O Python imprime na tela para mim aqui none. Então esse primeiro print é o resultado da execução da linha 51 quando eu chamo a função func com e sem defaults. E o segundo é o resultado da linha 54 quando ele imprime o valor que agora está associado a. E esse valor é none. Né? Porque é isso que o Python está fazendo aqui. Efetivamente, o Python está fazendo isso. Não lembro se eu comentei sobre o none em outros momentos aqui dentro da nossa playlist, mas basicamente é um tipo de dado, é uma forma que o Python tem de representar o nulo, o vazio, o nada. Então guarda isso em mente, toda função ela tem um return none implícito, caso você não tenha programado algum return explicitamente. Então até esse ponto do vídeo a gente já viu como que nós podemos declarar e chamar as funções em suas formas diferentes, mas talvez o que não tenha ficado muito claro ainda é a importância, né? Como que ter essa funcionalidade de poder criar funções ajuda e faz uma baita diferença na vida do programador. Então vamos olhar para 3 aspectos aqui, que é o princípio dry, que eu já comentei em algumas outras vezes, é o don't repeat yourself, que permite a abstração e a reusabilidade de código. Nós vamos olhar para a questão da legibilidade e da modularidade. Para ficar mais claro, né, a explicação desses conceitos, eu quero propor aqui um problema. Então, suponha que você, como programador, tem o seguinte problema aqui a resolver. Você vai ter um programa que vai receber 3 pares de números. Você precisa informar o resultado da divisão do primeiro número pelo segundo número, dentro de cada par, e informar se o resultado dessa divisão é par ou não, certo? Então, os seus 3 inputs são esses aqui, input 1, input 2, input 3. E como que um programador que não tem como criar funções poderia resolver isso aqui? A lógica é razoavelmente simples, né? Então a gente cria primeiro uma variável chamada divisão, que vai ser o input 1 indexado de 0, dividido pelo input 2, indexado de 1, sabendo que cada um dos nossos inputs aqui é uma tupla, né? Então a gente pode fazer essa indexação. E aí então a gente imprime na tela para o usuário desse programa quem é o primeiro número do par, quem é o segundo número do par, o resultado da divisão desse primeiro número pelo segundo número. E se a divisão, o resto da divisão por 2 for 0, significa então que essa divisão é par, né? E aí a gente então imprime também na tela dizendo que sim, esse resultado aí da divisão do primeiro número pelo segundo número é par. É uma lógica trivial. O problema é que são 3 pares, então eu tenho que fazer isso aqui 3 vezes. Vamos executar o código, ver o que acontece. Bom, então tá lá. Para o primeiro caso, a gente tem 100 dividido por 33, o resultado é 3.030303. Isso não é par, portanto ele não imprime nada aqui. No segundo caso é 40 dividido por 2, a gente tem o 20. 20 é par. E no terceiro caso, 50 dividido por 25, o resultado é 2 e 2 é par. Funciona? Funciona. Então quer dizer que tá bom? Não. Tá uma merda. A gente repetiu o código pra caramba. Para resolver o nosso problema, eu precisei de código aqui da linha 90 até a linha 103. Descontando aqui essas 2 linhas, são apenas espaços em brancos, são 12 linhas de código. E código repetido, né? Olha como as coisas ficam muito melhores se a gente aplicar o conceito de funções. A gente passa a olhar aqui agora para as linhas 108 a 114. Eu começo definindo na linha 109 uma função que eu chamo de divide e verifica. Ela recebe 2 parâmetros, um numerador e um denominador. E aí, internamente, eu crio uma variável chamada divisão, que é justamente o numerador dividido pelo denominador. A seguir, eu imprimo o mesmo texto na tela, né? Numerador dividido por denominador é igual a essa divisão que eu acabei de calcular. E também imprimo na tela se divisão é em si um número par ou não. Pronto. Com essa função criada, o que eu posso fazer é, eu chamo divide e verifica, cada vez passando aqui os meus parâmetros, né? Na primeira vez eu estou usando o input 1, passando 0, input 1 passando 1, input 2, input 3, seguindo o mesmo raciocínio. Se eu executar esse código agora,
você vê que exatamente o mesmo resultado é produzido na tela. Olha a diferença disso, cara. De 109 a 118, apenas 9 linhas. Se você descontar as linhas em brancos aqui, você cai para 8. E isso para 3 pares de números. Imagine se fossem 15. Imagine se fosse 50. Isso aqui continuaria exatamente do mesmo tamanho e eu só precisaria de mais uma linha para cada vez em que eu chamasse aqui a minha lógica, né? Muito mais fácil de ler, muito mais fácil de entender. Mas vamos passar aqui pelos pontos que eu citei. O primeiro é a abstração e reusabilidade. Bom, isso aqui é óbvio, né? Eu crio um nome que eu chamo aqui esse nome de divide e verifica, que ele abstrai completamente a lógica para mim. Um programador que eventualmente no futuro precisar de executar essa lógica, ele não precisa vir aqui e entender cada detalhe, ele só precisa de saber que divide e verifica faz determinada função. Então ele abstrai essa lógica em outro lugar e simplesmente reusa, né? Esse é o princípio da reusabilidade. Reusa isso e não necessariamente sempre no mesmo módulo. A gente poderia estar falando aqui de uma função que é usada dentro de um programa Python com centenas de arquivos e poderia ser usada aí em diversos desses centenas de arquivos. Só aí já é um ganho muito grande, né? Imagina a quantidade de linhas de código que você economiza através desse princípio da reusabilidade e da abstração. A segunda questão que eu citei lá em cima é da legibilidade. Bom, não preciso nem de falar, né? É óbvio que é muito mais fácil de ler isso aqui do que isso aqui. Novamente, vou reenfatizar que a gente só usou 3 pares de números. Imagina esse mesmo exemplo sendo executado para 50 pares de números. Se você precisasse de fazer um debugging, né? Achar um bug aqui nesse código, se ele fosse feito dessa forma versus se ele for feito dessa forma. É óbvio que aqui as coisas são muito mais fáceis, muito melhores, né? E em terceiro lugar é a modularidade. O que modularidade quer dizer nesse sentido é que quando você começa a pegar a sua lógica como um todo, né? E a lógica que o seu programa precisa de implementar, ela pode ser bem complexa. Na verdade, ela pode ser quebrada em diversas lógicas menores. Cada uma dessas lógicas menores você pode transformar em uma função. Então o que você fez com o seu programa é modularizá-lo, né? Você partiu ele em pequenos pedaços de lógica que você pode usar e reusar na medida que for necessário. Você basicamente brinca de Tetris com a sua lógica. Você vai encaixando os módulozinhos de forma a alcançar o objetivo final. E um dos grandes benefícios disso é o seguinte: se eu agora viesse com mais um requisito aqui para o seu programa e dissesse que, além de fazer essa conta, né, você tem que tomar cuidado para garantir que o segundo número desse par seja não nulo. Claro, porque afinal de contas, na matemática não se pode dividir um número por zero. Então, se você precisar agora de garantir, através de código, que o segundo número do par que serve como input para o seu programa nunca vai ser zero, nesse primeiro caso aqui, para cada uma das vezes que você precisa executar sua lógica, você tem que programar if o índice 1 do seu input, do input que você está processando no momento, se ele for igual a zero, então você printa que não é possível continuar. Só caso contrário é que você pode executar a sua lógica. Mas você teria que fazer isso aqui, aqui e aqui. Com a sua função criada aqui embaixo, você só precisa de fazer isso uma vez. Aqui até mudei um pouquinho a lógica, eu perguntei se o denominador for diferente de zero, aí então eu executo o que eu preciso de executar. Caso contrário, aí sim eu retorno que não é possível continuar. Então é muito mais fácil com uma lógica modularizada refatorar, refazer, melhorar o código do que ter que sair centenas de vezes cada vez em que o código é repetido fazendo a mesma mudança. Espero que isso tenha trazido aí um pouco da real importância, né, e da grande utilidade de usar funções em Python, em qualquer linguagem de programação. O vídeo já está grande? Já. Mas como eu prometi que nesse vídeo a gente ia fazer aqui a formalização da diferença entre método e função, é isso que eu vou fazer agora. Então, primeiro eu quero só fazer essa distinção teórica novamente entre método e função. Um método, ele é muito parecido com o que uma função é, com tudo isso que a gente viu até agora. A única diferença é que um método, ele está sempre associado a um objeto. Isso é, o método é chamado a partir de um objeto. E a gente já vai tentar definir o que é o objeto, ainda que muito superficialmente, daqui a pouquinho. Nós já vimos diversos exemplos de métodos aqui dentro da nossa playlist. Por exemplo, em strings a gente viu replace, a gente viu strip, a gente viu upper, viu lower. Todas essas coisas são métodos. Um método ele define um comportamento de um objeto, né? Então, é uma ação que um objeto pode fazer. Então, quando você vai lá e faz assim, um string.upper, você está invocando a ação que o objeto string tem de transformar todas as suas strings em caracteres maiúsculos. Entende como que isso é um comportamento? É uma ação, passo para x via posicional, né? 2 e y10, um objeto pode desenvolver.
Você tentar trazer isso para o mundo real, por exemplo, um carro tem a ação acelerar, tem a ação parar, tem a ação trocar de câmbio, tem a ação subir vidro, descer vidro, abrir porta. Todas essas coisas, se nós fôssemos programar, né, um objeto carro em Python ou em qualquer outra linguagem que suporte a orientação a objetos, essas ações virariam funções, isso é, métodos dentro da definição da classe que especifica aquele objeto carro. Para tentar trazer um pouco mais de claridade para isso, ainda que de forma muito superficial, não dá para aprofundar nisso nesse vídeo mais, eu vou te apresentar finalmente como que você pode criar um objeto do seu próprio tipo aí em Python. Assim como você pode criar funções, você mesmo que define a sua própria lógica, você também pode criar uma classe que define o seu próprio objeto. Assim como eu acabei de dar o exemplo aqui de carro agora. A gente poderia criar uma classe que tenta codificar os comportamentos, os atributos de um carro. E dentro dessa classe eu estou codificando apenas 2 métodos. Lembrando, não vou entrar em detalhe nenhum, então, por exemplo, você vê que aqui que tanto o primeiro quanto o segundo método eles têm, né, um parâmetro chamado self. Não importa, não vem ao caso aqui, mas de fato todos os métodos dentro de uma classe eles têm esse self. Mas de qualquer maneira, essa então é uma classe então ela define como um objeto se comporta, quais os seus atributos, como ele tem que ser construído dentro do Python. Esse é basicamente o conceito extremamente abstrato que você precisa de entender agora. Uma vez que você tem a sua classe definida, uma classe que define um objeto, você pode instanciar, criar um objeto daquela classe, daquele tipo, com a seguinte sintaxe. Aqui na linha 149 eu crio a variável meu objeto e a ela eu atribuo a chamada à minha classe, abrindo e fechando parênteses. Aqui não vai nada dentro desses parênteses porque essa classe que eu acabei de definir, ela não pede por nenhum tipo de parâmetro de inicialização para esses objetos. Então, enfim, apenas abri e fechei parênteses, isso aqui é suficiente para criar para mim dentro do Python, um objeto do tipo minha classe. Ok, mas voltando para a questão aqui dos métodos, a partir de meu objeto eu chamo o método sem parâmetro e o método com parâmetro, que são os 2 métodos que eu defini dentro dessa classe. Feito? Se eu clico em executar, você vê então que quando eu chamo meu objeto ponto, método sem parâmetro, o retorno é o que está definido aqui, de fato, na linha 142, dentro dessa função, que de fato agora é um método dentro de minha classe. E a mesma coisa para a linha 145, quando eu chamo aqui método com parâmetro. Percebe como que a definição, né, a forma de fazer é exatamente a mesma. Então, para o Python, há praticamente nenhuma diferença entre o que nós, seres humanos aqui no mundo real, chamamos de método de função. Essa nomenclatura método e função só existe assim de forma diferenciada justamente para fazer a distinção entre funções que são declaradas dentro da classe, isso é, dentro da estrutura que define um objeto, o que é um objeto, e funções que são declaradas como nós vimos declarando aqui anteriormente. Por exemplo, aqui a divide verifica que é simplesmente jogada aqui dentro do meu módulo funções.py. Ela nunca estará associada a nenhum objeto, né? Perceba aqui que na linha 122 a 124, quando eu chamo a minha divide e verifica, eu faço isso direto, né? Eu só preciso de fazer uma referência ao nome e passar os parâmetros necessários. Já aqui embaixo nas linhas 151 e 52, não é possível simplesmente chamar método sem parâmetro. Se eu tento fazer isso, olha que o PyCharm já reclamou ali, já falou, olha, isso aqui vai dar errado. Ele até me diz, tem uma referência não resolvida a esse nome, né? Método sem parâmetro, né? Não consigo chamar isso do nada, isso tem que estar associado a alguma coisa para funcionar aqui. Eu sei que isso pode ser um pouco abstrato demais, principalmente se você não tem a menor noção do que é o paradigma de programação orientada a objetos. Eu pretendo ainda ter um vídeo final, ou talvez os 2 últimos vídeos dentro dessa Python iniciante, como uma breve introdução à programação orientada a objetos, mas de fato eu particularmente considero esse assunto mais avançado. Ele não cabe em muita extensão e muita profundidade dentro aqui da nossa proposta, que é fazer uma playlist com conteúdo para... Mas não é o caso, aqui a gente vai fazer uma coisa muito mais abstrata. Eu apenas defino aqui classe, minha classe, programadores que ainda estão ali iniciando em Python. Mas eu espero que ainda assim tenha sido suficiente para esclarecer, pelo menos para te dar uma definição um pouco mais formal do que é função, do que é método. Você viu que não tem tanta diferença assim. Meu mundão, vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou e se você aprendeu com esse vídeo, é sua obrigação deixar um like, deixar um comentário, compartilhar com quem vai fazer um bom proveito desse vídeo. E acima de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, me dá essa moral, me dá essa força e se inscreve aí. A gente volta semana que vem com mais conteúdo sobre Python. Obrigado, valeu e tchau!